César, pastor Lima, sempre uma alegria estar aqui, vir aqui. Eu comentei com o pastor César ali, falei, pastor, como é bom ver o agir de Deus, porque agora quem chega atrasado aqui fica de pé, né? Porque Deus tem feito uma obra grande aqui. Isso é bom demais. É com muita alegria que eu trago uma palavra de Deus no seu coração. Posso te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez, curvar a sua cabeça. Vamos orar mais um momento, Senhor nosso Deus. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez aqui hoje. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel. E eu creio que ninguém entrou aqui por acaso, nem por coincidência, mas era plano de Deus. Te peço, Pai, que cada um que aqui chegou hoje não saia daqui da mesma maneira que entrou, mas seja marcado, transformado, sarado, curado, liberto pela Tua palavra, que é poderosa e não volta vazia. No nome de Jesus, a igreja diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Vamos trouxer a palavra de Deus, a Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra a sua Bíblia em Colossenses. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Colosso. Carta aos Colossenses. Abre lá no capítulo 1, versículo 16. Vamos direto para a palavra de Deus, porque eu sei que se eu falhar nesse meu esboço aqui, a palavra de Deus não falha. Ela é poderosa, ela é fiel. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a biblioteca do Espírito Santo que Ele usa para falar com você. Não é verdade? É a nossa espada, a nossa arma de defesa contra as mentiras do diabo. Nós aprendemos isso semana passada. É a nossa arma de ataque, que a gente vai para cima, crendo nas promessas de Deus. Essa é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1. Eu passei para o irmão lá o versículo 16, não é isso? Mas eu vou ler a partir do 13. Não sei se fica muito complicado o irmão colocar no telão. Se for complicado, não se preocupe. Mas eu te convido a ler a partir do versículo 13 comigo. Amém? Colossenses 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Diz a palavra de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje, vou pedir para o irmão, por gentileza, colocar aqui no telão. O tema é: viva para o que você foi criado. Viva para aquilo que Deus te fez. Nós acabamos de ler que tudo foi feito por Deus e foi feito para Ele. E eu começo te fazendo uma pergunta nessa noite. Você tem vivido a sua vida para aquilo que Deus te criou? Você tem vivido a sua vida conforme a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero também, além de uma pergunta, trazer uma afirmação com muita convicção para todos aqui nessa noite. Quero dizer para você que você não é fruto do acaso, que você não é um acidente da natureza, mas a sua vida é um plano de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Fala para quem está do seu lado: a sua vida é um projeto de Deus. Amém, queridos? Nós não acreditamos em coincidências, nós não acreditamos no acaso, nós acreditamos que Deus tem um plano em todas as coisas. Tem uma imagem número 1. Eu trouxe uma imagem que o irmão vai colocar para nós ali, uma imagem de Albert Einstein, um cientista famoso, pesquisador, um homem conhecido no mundo inteiro. E certa vez ele disse assim: Deus, ele não joga dados com o universo. Ou seja, as coisas não acontecem pela sorte, as coisas não acontecem por acaso. E sabe, às vezes alguém vira para mim, vira para você e fala: você é um cara de sorte, maravilha, tudo vai bem na sua vida, isso é algo tremendo, que sorte você tem. Você pode daqui para frente dizer: não é sorte não, irmão, é Deus. Amém. Não é um acaso não, é Deus que cuida de mim, é Deus que cuida da minha vida, é Deus que provê, é Deus que tem sido fiel e até aqui tem cuidado de nós. Quem pode dizer amém? Amém. Amém, queridos? Porque tudo Deus tem um plano, porque tudo Deus tem um propósito. Você vai ouvir muito essa palavra na minha boca hoje: propósito, plano, uma intenção, algo intencional. Por quê? Porque tudo que Deus fez
Desde Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que significa princípio ou início, como você preferir, você pode conhecer que tudo que Deus fez, Ele sempre fez com um propósito. Amém. Ele sempre fez com um porquê, com um para quê, porque a Bíblia fala que Ele fez todas as coisas e tudo foi feito para Ele. Então, se você parar para refletir, já falei isso aqui uma vez, mas não me importo em repetir, fica em homenagem aos visitantes, amém? Para quem já ouviu, se você perceber em Gênesis, tudo que Deus fez sim tem propósito, tem uma intenção. Se você perceber o sol, que é a criação de Deus, ele não brilha para si só, assim como a lua também não brilha para si só. Se você perceber os rios, eles não tomam a própria água. Se você notar, o sol, ele não se alimenta do seu próprio insumo, mas ele surge, ele cria, ele vem e produz algo. Se você perceber, tudo que existe sim tem uma função. As árvores não comem os seus próprios frutos. Jesus não veio passar férias na terra, Ele veio para um propósito, Ele veio morrer no meio do seu lugar, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós somos livres, a dívida foi paga, nós podemos celebrar e nós temos acesso ao Pai de novo, porque Jesus, Ele pagou o preço. E fala para quem está ao seu lado, nós somos livres, graças a Deus, graças a Deus. Ele morreu no nosso lugar, Ele não veio passar férias, Ele não veio de passagem, Ele veio com um propósito, Ele veio com um plano. Ele veio pagar uma dívida, e por isso sobre a minha vida e a sua não cabe mais maldição, não cabe mais condenação. A dívida foi paga, graças a Deus. Ele é fiel, Ele é bom, e tudo que Ele fez sim, tem sim um plano, tem uma intenção. Contudo, eu compreendo que muitas vezes as pessoas vão buscando um sentido da vida, vão buscando entender esse propósito na sua vida, e nisso elas procuram um sentido nas coisas desse século. Muitas vezes as pessoas procuram uma resposta para o sentido da vida, do seu trabalho, às vezes num esporte, num hobby, às vezes nas próprias religiões, na ciência. As pessoas andam procurando um sentido da vida, dos negócios, nos estudos. Sinceramente, eu conheci um homem, não é uma história muito feliz que eu vou te contar, mas um homem que ele era tão aficionado com estudos, que esse homem se formou, esse homem fez pós-graduação, esse homem fez mestrado, esse homem fez doutorado, ele fez pós-doutorado, e junto com a conclusão do pós-doutorado, ele também se divorciou da sua esposa, porque ele não entendeu o propósito de um homem casado, que é fazer a sua esposa feliz, mas ele só focava em estudo, talvez procurando um sentido da vida. E as pessoas procuram esse sentido, como eu disse, dos vícios, dos prazeres da carne, e aí vão mergulhando no pecado, achando que vão encontrar um sentido na vida. Mas queridos, olhem todos para mim aqui, isso nunca vai ser suficiente. As coisas desse século, pessoa alguma e nem coisa alguma nessa vida, nessa terra, vai trazer a resposta que o homem tem procurado, vai trazer um sentido na vida do homem. Por quê? Porque o sentido da nossa vida, ele só vai ser encontrado em Deus. Ele só vai ser encontrado no nosso Criador, no arquiteto perfeito. Porque toda a criação, se você comprar uma bateria dessa numa loja nova, ela vem com um manual de como você monta ela. Se você comprar um teclado, ele vem com um manual como você liga, que cabo você coloca. Se você comprar um carro de controle remoto, ele vem com um manual, como você põe as pilhas, quantas pilhas tem, porque tudo que foi feito tem um manual para ser usado. E Deus, o Criador, Ele fez um manual perfeito para mim e para você, e é a palavra de Deus. E só nele nós vamos encontrar as respostas. Só na palavra nós vamos encontrar as respostas. Então as pessoas vão procurando o sentido da vida, é verdade, pastora Ana? Em tudo, em pessoas, nas coisas, nos livros de autoajuda. Faço um parêntese, não estou aqui criticando os livros de autoajuda, eles têm até o seu valor, mas nunca vão trazer a resposta do sentido da vida do homem. E eu vou te dizer por quê. Sabe aqueles livros, Vença um Leão por Dia? Está tudo dentro de você? Não está não. Não está dentro de você, está em Deus, está no Criador. Você pode, você é capaz. Não, não é você. Os livros de autoajuda, muitas vezes eles trazem ensinamentos antropocêntricos, ou seja, onde o homem é o centro, e o homem nunca vai ser a solução para o homem. O homem nunca vai ser a solução do mundo. O que o mundo precisa não são os livros de autoajuda, preste atenção nisso. Não são livros de autoajuda, não é a autoajuda que o homem precisa. O homem precisa de ajuda do alto. Amém. O homem precisa de Deus, o homem precisa do Senhor. Aleluia. E aí sim ele vai encontrar as respostas mais.
Glória a Deus. Aleluia. Aí sim nós vamos entender por que Deus nos fez, por que Deus nos criou, para que fomos criados. E a palavra de Deus, ela traz 5 principais razões pelas quais Deus nos criou. Vou apresentar para você de forma sintética, mas quero falar um pouco mais sobre elas mais para frente. Primeira delas, 1 Coríntios 10, 31. Deus nos criou para louvor da sua glória. Para que você seja alguém que glorifica, que louva a Deus, que adora a Deus. Por que você acha que na nossa sequência, na nossa liturgia de adoração, de culto a Deus, nós temos um momento de oração, nós temos um momento de adoração, porque nós fomos criados para adorar. Nós estamos treinando por aqui, mas um dia, lá no céu com os anjos, vamos adorar, vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, a eternidade. Nós estamos treinando, amém, queridos? É um tempo de treinamento, tudo isso é passageiro. Nós não estamos em casa, ainda vamos chegar lá. Amém? Nós fomos criados para louvor, para louvar a Deus. Nós fomos criados para ser família de Deus. Amém. Você foi criado para fazer parte do povo. Glória a Deus. Por isso você é convidado para estar aqui. Por isso alguém liga para você. Por isso sentimos a sua falta. Por isso te incentivamos a estar conosco. Porque isso é propósito de Deus para nós. Você é família. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado: você é meu irmão. Você é meu irmão, em Cristo. meu irmão em Cristo. Hebreus 2, versículo 11 fala isso para nós. Mas Gênesis 1, 26, bem que o Madison falou ali, bonitão, a cara do Pai, celestial. Você foi criado para ser como Cristo, para ser como o seu irmão primogênito mais velho, Jesus. Gênesis 1, 26, a Bíblia fala que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E é por isso que o diabo nos odeia tanto. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê o seu rostinho bonitinho, ele vê a imagem do Filho, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que é fiel, que é santo, que é digno. Você foi criado para ser como Cristo, mas também para servir o próximo. E quando nós servimos o próximo, queridos, nós começamos a sentir uma alegria que vem de Deus, que vem do alto. Isso está em Efésios 2:10. Você foi criado para servir. Então se envolva na obra, se envolva no povo, se envolva com a igreja, se envolva nos ministérios. Você vai ter a oportunidade de servir a Deus, de servir o corpo, de servir o próximo. Amém. Você vai ver como tudo isso vai trazendo paz para dentro de você. E qual é o quinto motivo pelo qual Deus nos criou? Nós fomos feitos para uma missão. Que missão é essa? Deus te fez para uma missão na terra. Que missão é essa? A resposta está em Atos 20, versículo 24. Essa missão é testemunhar Cristo por onde você for. Amém. Falar do Senhor, anunciar as boas novas, pregar o Evangelho. Isso também é um propósito, é um motivo pelo qual Deus nos criou. E sabe, quando nós nos perdemos dentro desses propósitos, dessas missões de Deus para nós, desses motivos pelos quais Deus nos criou, quando nós começamos a deixar de lado, olha para isso, quando deixamos de lado esses motivos pelos quais fomos criados, começa a vir um vazio dentro de nós. Começamos a viver sem entender, começamos a nos perder. Ei, o sentido da vida, ele começa a se perder. Por isso não podemos deixar de lado os planos de Deus, as vontades de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Quem pode dizer amém? Amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês ainda 3 coisas importantíssimas que nós precisamos conhecer, que nós precisamos saber e viver diariamente em relação à nossa existência na terra. E a primeira, como nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quem pode dizer amém? Amém. A primeira coisa que eu quero dizer para você, que eu considero algo importante sobre a nossa existência, é que você foi criado por Deus e para Deus. Amém. Você é a feitura de Deus e foi criado para viver os planos de Deus na terra. Amém. E eu posso dizer para vocês, ninguém vai ter uma boa vida, ninguém vai ser feliz na terra, ninguém vai se sentir pleno, preenchido, se você estiver longe de Deus. Se você não viver, Cezão, acho que é o meu alarme, você pode ligar para mim, na minha mochila, por gentileza. Então, queridos, como eu dizia, voltando aqui, ninguém vai conseguir viver uma vida plena, uma vida feliz, se você não estiver conectado em Deus. Eu vou te explicar de forma resumida por que disso. Vamos voltar para a criação. Quando Deus resolveu criar as plantas, Deus ordenou ao solo e à terra. Terra, solo,
produza os vegetais. E a Bíblia diz que os vegetais foram produzidos. Quando Deus resolveu criar os peixes, os seres marinhos e lacustres, Deus disse as águas, Deus ordenou as águas, povoem-se, venham os peixes, os animais lacustres, marinhos, e as águas produziram. E quando Deus foi criar o homem, como que ele disse, em Gênesis 1:26, a Trindade, veja que está na terceira pessoa do plural, Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus, com a sua mão poderosa, Ele fez o homem. O homem não foi feito do pó da terra, ele foi formado do pó da terra, mas ele foi feito pela poderosa mão de Deus, e recebeu o fôlego da vida, o sopro de Deus sobre ele. E onde eu quero chegar com isso? Se você tira uma planta da terra, ela vai morrer. Se você tira um peixe do mar ou do lago, ele vai morrer, porque foi da onde ele foi produzido. E eu e você viemos de quem? De quem? De Deus. Se você tirar um homem de Deus, você está tirando o propósito da vida dele. Se você afastar um homem de Deus, se você se afastar da sua vida com Deus, se você se afastar da palavra de Deus, o vazio vai começar a entrar dentro de você. E aí nós encontramos pessoas depressivas, aí nós encontramos pessoas que vão se apegando às drogas, ao pecado, e pensando numa ilusão, porque o pecado é uma fraude. O pecado não entrega aquilo que promete. O pecado é uma grande fraude do diabo. Porque o pecado ele vai te levar mais longe do que você queria ir. O pecado vai te prender por mais tempo que você gostaria de ficar. E o pecado vai te cobrar muito mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado é uma fraude. E longe de Deus, então o homem vai procurando o sentido da vida, nas coisas, nas pessoas, nos vícios, nos pecados, mas ele nunca vai se satisfazer. Aquele vazio vai continuar. E olha que quem aqui vos fala sabe muito bem sobre isso. Porque eu não nasci no berço cristão. Um dia eu andei longe de Deus, procurando uma resposta para a minha vida, procurando preencher o vazio dentro de mim, até o dia que eu compreendi que eu sou feitura de Deus e fui feito para Ele. Eu não podia me afastar dele, eu precisava andar com Ele, então eu fiz uma aliança com Ele. É bem essa aqui que está na minha mão direita. É uma coisa minha, amém? Aqui é com a minha esposa. Todos veem que eu tenho uma esposa, mas aqui é meu. Qualquer um que ora. Às vezes pergunta, mas você é casado ou é noivo? Eu sou casado com a minha esposa, mas eu sou a noiva de Cristo. Eu estou esperando as bodas do Cordeiro. Eu espero aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que venha. Enquanto isso, cabe a nós guardar o azeite na lâmpada. Cabe a nós compreender que tudo foi feito por Ele, para Ele, que precisamos viver conforme os seus planos, queridos. Não adianta você sair por aí tentando buscar em outras fontes. Você não vai se saciar. E ninguém vai. O mundo é como um mar. É como um ambiente inundado de água salgada. E eu sei muito bem o que é tomar água salgada. Não é? Aqueles que me conhecem entendem. As bons entendedores entenderão. É porque nas minhas férias eu gosto de surfar e até hoje eu surfo. Faço isso desde criança, sou natural do Rio de Janeiro. E eu sei o que é tomar um caldo, pastor César. Eu sei o que é engolir água, ficar na areia assim, ó, e ficar escorrendo água. E muitas vezes, quando eu termino uma sessão de surf, eu saio com muita sede do mar. E assim é o mundo, queridos. É como um mar de água salgada, ela não sacia a sede. Lembra de um churrasco salgado, de uma comida salgada? Você está tomando muita água para saciar a sede. E sabe, Deus é maravilhoso, é soberano. Ele não faz nada por acaso. A sua vida não foi feita por acaso. Você não nasceu por acidente. E agora eu falo para você que talvez algum dia ouviu sobre isso. Talvez você ouviu um dia que o seu pai não te queria, que a sua mãe não te planejou. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje muito importante. Deus, Ele sonhou com você ainda no ventre da sua mãe. Amém. Deus, Ele pensou em você desde o primeiro minuto, segundo da sua existência. Você não é um acidente. Você não é um acaso da natureza. A sua vida é plano de Deus. Um plano de amor, um plano de sonhos, um plano de propósitos. Salmo 139, versículo 14 diz assim: eu quero que você ouça isso da parte de Deus essa noite. Deus te fala assim:
Eu te louvarei porque de um modo assombroso, diz a palavra de Deus, tão maravilhoso eu fui feito, diz o salmista. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor. A sua vida é plano de Deus. Você é um projeto maravilhoso de Deus. Ainda que alguém tivesse dito o contrário, hoje eu quero lançar por terra essa mentira do diabo. Deus, Ele te amou no ventre da sua mãezinha. Deus, Ele sonhou com a sua vida, Ele te projetou. Você foi criado para Ele, por Ele. Sabe por que nada acontece de forma aleatória? Como nós vimos aqui, Deus, Ele não joga dados. Ele planeja, Ele projeta, Ele determina propósitos para mim e para você. E sabe quando nós sabemos disso? Quando nós entendemos que tudo é plano de Deus. Queridos, não tem dificuldade, não tem tribulação, não tem circunstância que vão nos parar diante dos planos de Deus. Nós temos o exemplo de José, filho de Jacó, um jovem que foi repudiado e agredido porque tinha que amá-lo, seus irmãos. Um jovem que muito novo, na altura dos seus 16 anos, foi separado do pai, já tinha perdido sua mãe, afastado do seu irmão tão precioso, o seu irmão mais novo. Um jovem que foi acusado, foi preso. Um jovem que escolheu viver os planos de Deus, independente de onde ele estava. Mas ele compreendeu o que fez com que José sustentasse a sua vida com Deus. José compreendeu que tudo era um plano de Deus, que tudo era um propósito de Deus. Como assim, pastor? Isso está na Bíblia? Sim, certamente isso está na Bíblia. Se você pegar Gênesis capítulo 50, versículo 20, depois que tudo aconteceu na vida de José, o capítulo 50 de Gênesis é o último capítulo do livro. E aí nós temos o momento que José então tinha a perda do seu pai Jacó, e Israel morreu, e os irmãos de José pensando que ele agora ia se vingar, agora ele ia vir com tudo contra eles. E José diz assim em Gênesis 50, 20 aos seus irmãos: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Ele disse assim, em outras palavras: ei, meus irmãos, não fiquem com medo não, eu não vou me vingar, não vou fazer nenhum mal a vocês. Ele era uma grande autoridade no Egito. E ele disse: então calma, o pai morreu, mas não é porque o pai morreu que eu vou para cima de vocês. Não, eu já entendi, era plano de Deus. Vocês estão aqui hoje, todo mundo está junto hoje. Eu me revelo a vocês hoje. Vocês me mandaram para o Egito, eu fui como um escravo, eu sofri, eu padeci, mas Deus me levantou. Amém. Porque era plano de Deus. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, ainda que você esteja passando luta, ainda que você esteja passando dificuldade, calma, nada foge do controle de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Fala para quem está do seu lado: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. De todas as coisas. De tudo, irmãos. Confia. Confia. Deus está no controle de tudo. Então José, ele entendeu isso. Irmãos, eu vim para cá para salvar vocês. Eu vim para cá para que o povo não morresse de fome, porque acabou a comida, acabaram os cereais, entrou a escassez no mundo. Foram os sonhos que ele teve lá atrás. Espigas gordas, espigas magras, vacas gordas, vacas magras, tempo de abundância, tempo de escassez. E ainda que as dificuldades vieram, ele não negou Cristo, ele não abandonou sua fé, ele não desistiu, porque ele sabia que tudo era plano de Deus. Amém. E quando Deus tem um propósito para a sua vida, não importa o que está acontecendo, a palavra de Deus vai se cumprir. Amém. As promessas vão se cumprir. Você foi criado por Deus, você foi criado para Deus. Compreenda isso hoje. Não foi acaso, é plano. Não foram dados jogados num jogo de tabuleiro. Não. Era projeto de Deus. Amém, queridos? Mas a segunda coisa que eu tenho para dizer para você hoje é que você foi chamado para viver todos os dias da sua vida para a glória de Deus. Amém.
para agradar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Mas como assim, pastor? O que significa viver para a glória de Deus? Olha aqui para mim. Significa que tudo que você fizer, você vai exaltar o nome dele. As pessoas vão ver ele na sua vida. As pessoas vão reconhecer o perfume dele na sua vida. Você vai agradar o Pai. E Jesus é o exemplo mais perfeito de alguém que viveu para a glória de Deus. Tanto que ao ser batizado por João Batista, uma voz veio do alto, uma pomba repousou o seu ombro, a sua altura, e uma voz disse assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Alguém que veio para a terra para obedecer, viver para a glória de Deus, queridos, é você viver em obediência, é você viver conforme a palavra, é você refletir Gênesis 1, 26, em tudo, a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. É você, em todas as áreas da sua vida, você adorar o Senhor. Seja aqui dentro, seja no seu trabalho, seja de férias, lá na praia surfando. Você continua sendo o filho amado de Deus. Você continua adorando, você continua pregando, você continua anunciando as boas novas de Cristo. Então eu tenho mais uma pergunta para você. Você tem vivido os seus dias de maneira que a sua vida é para a glória de Deus? Para a sua reflexão. Tudo na sua vida glorifica a Deus. No trânsito, eita pastor, no trânsito. Ah, Deus. Lá no trabalho com aquele chefe. Mas você não conhece meu chefe, pastor. Mas é nessas horas, queridos, nós temos aprendido do Evangelho as boas novas de Cristo. E nessas horas, deixa eu te dizer uma coisa, são as oportunidades que Deus dá para nós, a gente colocar a palavra de Deus em prática, e a gente glorificar o Senhor, e a gente tomar a cruz, e a gente viver o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é muito mais do que Jesus te ama. O Evangelho é cruz, o Evangelho é perdão, o Evangelho é reconciliação, o Evangelho é novidade de vida, o Evangelho é Jesus te ama também. E aqui você é amado, quem pode dizer amém? Amém. Amém, queridos. Deus te fez para viver uma vida que o glorifica. Em Atos capítulo 20, versículo 24, vai passar aqui no telão, nós vemos uma declaração de Lucas. Diz assim: mas de nada eu faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Está aqui, ó. Eu botei o apóstolo Paulo aqui, né? Mas quem registrou isso foi o autor do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, foi o evangelista Lucas. Mas o que importa para mim e para você é que aqui o homem de Deus, ele diz: de nada eu faço questão, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Para dar testemunho do Evangelho, que abençoa quem não merece. Isso é a graça, o favor imerecido. Isso serve para mim, para você, para o chefe, para o irmão, para o pai, para o motorista no trânsito, para o parente, que a gente possa praticar o Evangelho de Cristo. Amém. E assim a gente vai estar glorificando a Deus em nossa vida. Que a gente possa cuidar das nossas palavras, do nosso vocabulário, da maneira que tratamos o próximo, da maneira que tratamos a nossa esposa. Agora eu falo para os maridos. E a Bíblia fala que, varão, que você ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. E sabe o que ele fez pela igreja? Graças a Deus, ele morreu por ela. Quantos homens podem dizer amém? Amém. Isso é glorificar a Deus na sua casa. E para as esposas, Jesus disse: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Isso é glorificar a Deus no seu casamento. E sabe, talvez você entenda essa palavra como algo difícil, pesado, ou até mesmo do passado.
Mas entenda que submissão está sob uma missão que Deus deu para o seu marido. E a mulher que entende isso, ela lança ao seu marido. Ela diz: vai, meu bem, que eu estou aqui. Vai embora, voa alto, cumpre o propósito. Eu estou contigo. Submissão é uma ferramenta poderosa demais na mão de uma mulher sábia. A mulher submissa, ela consegue tudo dentro de casa. Ela não é, pastora Ilma? Tudo! Eu falo isso porque eu tenho uma na minha casa. Glória a Deus. Às vezes quando eu vejo, eu falo: ai meu Deus, cedi de novo. Mas ela foi sábia, ela foi submissa, ela foi amorosa, ela soube como fazer. João 17, versículo 4, disse Jesus: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Uma vida vivida para a glória de Deus. Mais uma vez eu digo, nosso modelo perfeito. Modelo perfeito não é Paulo, modelo perfeito não é Lucas, modelo perfeito não é José, modelo perfeito é Cristo. Jesus é o nosso alvo. Jesus foi aquele que viveu para a glória de Deus. Ele dizia: não quero comida, não importa com comida, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O povo lê a Bíblia, pastor Sérgio. Aleluia! Glória a Deus! Alguém que veio e sofreu, abriu mão, a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, e veio morrer na cruz, que não era dele, era minha, era sua. Ele pagou um preço, pela qual a dívida não foi ele que criou, fomos nós. Você pode dizer esse baixinho aí: graças a Deus, Senhor. Graças Obrigado, a Deus. Jesus. Obrigado, Jesus. Ele morreu no nosso lugar, ele pagou um preço caro demais. Então eu quero te dizer uma coisa: faça valer a pena o preço de Jesus. Viva uma vida para a glória de Deus. Faça valer a pena o preço que ele pagou por nós. Não vivamos uma vida de qualquer maneira, queridos. Não vivamos uma vida no pecado, que repudia a palavra, que nega a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, porque o preço foi alto demais, que a minha vida e a sua, de fato, ela venha valer a pena, o sacrifício de Jesus. Posso te pedir para tocar do irmão do seu lado mais uma vez? Fala para ele assim: faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Viva uma vida para a glória de Deus, porque você foi criado para Ele, foi criado por Ele. E para terminar, o terceiro ponto. Obrigado pelo carinho. É verdadeiro. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Quem pode dizer amém? Amém. De novo, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então a terceira coisa que eu tenho para dizer para você é que você foi planejado, foi criado, você existe para viver uma vida com propósitos. Não é para viver uma vida aleatória, uma vida de qualquer maneira, uma vida levada pelo vento. Não. É uma vida com propósito, os propósitos de Deus. Então, queridos, não desperdice a sua vida. Então coloque a sua vida no trilho, no prumo. Coloque a sua vida conforme a palavra de Deus. Coloque a sua vida conforme os propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque assim como Deus tem planos com a minha vida, tinha com a vida de José, tinha com a vida de Abraão, Ele tem com a sua vida também. Quem diz amém? Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Como Ele tinha para Moisés também. Deus disse: Moisés, chegou a hora, não aguento mais ver meu povo sofrer. Você vai agora lá diante de Faraó e você vai falar para ele que é para ele deixar o meu povo sair dessa terra de escravidão, dessa terra de idolatria, dessa terra pagã. Chega! E Moisés: peraí, Deus, ele era gago, logo eu não sei nem falar, Deus. Mas Deus disse: Moisés, eu tenho um propósito contigo. E Moisés disse: mas Deus, e quando o povo perguntar que Deus é esse que me mandou, você vai dizer para eles assim: diga ao povo que eu sou o que sou. O eu sou te enviou. Ou seja, sabe o que Deus queria dizer para Moisés? Diga para o povo que eu sou o pão no deserto, a água da rocha,
que eu sou o maná, que eu sou o provedor, que eu sou o que deixa, que sustenta a roupa, que eu sou o que não deixa a roupa acabar, que eu sou o que dá a direção, que eu sou o fogo de noite, que eu sou a nuvem de dia, que eu serei com eles. Isso eu estou te mandando, é um propósito. Vai, porque quando Deus tem um propósito com a sua vida, pode ter certeza, vai nessa sua força, vai na sua fé, porque Deus é contigo. Amém. Ele tem planos, Ele tem propósitos. Ele teve com Moisés, Ele teve com a rainha Esther, que foi usada para livrar o povo de um genocídio. Ele tem com você também. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Para a sua também, meu amigo Ulisses. Ele tem cumprido, não tem? Graças a Deus. E sabe, eu tenho compreendido isso. Há mais de 10 anos eu sou pastor. Eu já tive células. Eu já ministrei para casais. Eu lidero o Ministério de Evangelismo na nossa igreja. Inclusive hoje estivemos lá na Esplanada. Quero aproveitar aqui e fazer um parênteses aos parabéns para meia maratonista e maratonista Laís. Estávamos hoje lá na Esplanada com a bandeira de Cristo, porque eu levanto essa bandeira. Estávamos lá falando de Jesus, as pessoas passavam, beijavam a bandeira, choravam, davam glória a Deus. São os propósitos de Deus para a minha vida. Mas sabe que recentemente eu compreendi a necessidade de me envolver em um novo propósito com Deus. Foi quando no início do primeiro semestre, meu filho mais velho, ele foi para o acampamento de adolescentes da nossa igreja. Ele chamou 2 amigos, o André e o Lohan. E ali eles tiveram as experiências deles com Deus. E aconteceu que esses jovens vieram impactados do encontro do acampamento de adolescentes. Nem jovens, adolescentes, porque ele ainda tinha 14 anos. E aconteceu que nessa volta, eu não contei isso aqui ainda para vocês, eu tenho falado por onde eu tenho ido, anunciado as boas novas, amém? Amém. E aí o Lohan foi para a escola na segunda-feira. Ele começava a chorar de repente na escola. A professora: está tudo bem, Lohan? Está tudo bem, tia, está tudo bem, tudo bem. Aí ele foi para casa na segunda, na terça-feira, começava a chorar. De repente começava a chorar. E ele virou e ligou para o meu filho, o Daniel, e falou: cara, eu não sei o que está acontecendo. Cada hora que eu lembro do que aconteceu lá no encontro, no nosso acampamento de Adoras, cara, eu começo a chorar, não consigo me conter. E eu acho que é o Espírito Santo, eu começo a me quebrantar. E eles começaram a pedir para ir para a igreja com a gente. Amém. E eles têm ido para a igreja conosco. Hoje mesmo o André ligou lá em casa: e aí, Daniel, vamos para o culto hoje. Mas o Daniel vai fazer prova amanhã. A gente vai viajar no final da tarde. Então ele teve que ficar estudando, não deu. E a gente ia vir para cá, e a gente também ia receber minha mãe em casa. Enfim, um contratempo que não podemos trazer eles. Eu vim sozinho, eu e o evangelista Mágico. Tá? Glória a Deus. Uhul! E aí um tem chamado o outro, e eles têm chamado um ao outro para o culto. E a gente tem levado os meninos para o culto. E às vezes vamos em 2 carros para o culto. E os carros vão lotados. Vai às vezes até o mais novo na perna do outro e apertado. E se alguém quer do Detran, do DRR, por favor. Tauana. Amém? É por um propósito. Um dia desse eu cheguei na casa da minha mãe, fiz um almoço com eles. Minha irmã do DR trabalha no Detran cedido e faz como é que fala? Quando eu trabalho extra, no DR ainda. É voluntário, boa, então. E o voluntário DR trabalha nos 2. Um dia eu estou chegando na minha mãe e sai menino. Eu pensei: Paulo, meu Deus do céu, como é que sai do Guará e vem até aqui assim? Cara? Só no frio. E eles têm vindo, chegado. E sabe, e como eu disse, muitas vezes a gente vai em 2 carros para o culto. A gente não precisava ir. Mas eles estão querendo conhecer de Deus, eles têm tido fome e sede de Deus. E qual é o propósito então que eu entendi, que eu percebi de Deus para a nossa vida, lá para casa? A gente abriu uma célula de adolescentes lá em casa no Guará. Põe a primeira foto aqui para mim, querido. Essa aqui foi a primeira reunião com eles. Eu falei sobre a cruz, falei sobre Jesus, falei um pouco do meu testemunho. Passa para a próxima foto, por favor. Essa aqui já é uma foto mais recente. Aí um vai chamando o outro, Amém. E a gente está fazendo uma reunião quinzenal com esses adolescentes, porque eu entendo que Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém. E esse propósito é anunciar Cristo.
Esse propósito é fazer discípulos. Esse propósito é ganhar almas. Esse propósito é viver uma vida que agrada, que glorifica a Deus. E tem uma dessas meninas aqui que um dia desses, é bem essa aqui, ó. Ela está saindo com um papel todo dobrado no bolso. A mãe dela ligou lá em casa para falar isso com a minha esposa. E eu falei para ela: ei, Giovana, tá anotando um monte de coisa, hein, querida? Maravilha. Ela é tio. Ela falou assim: sabe o que é? É que eu tô levando o que eu tô aprendendo aqui. E eu tô fazendo agora uma célula online com as minhas amigas da escola. Eu tô ensinando tudo para elas. Glória a Deus, Pauleira. No mês passado, o Mário falou isso porque eles me chamam de pauleira lá na célula. Porque eu já brinco com eles no meu condomínio. Esses meninos são a maioria deles do meu condomínio, alguns da igreja, filhos de amigos, filhas de amigos, mas a maioria do meu condomínio. Eu já brincava, eu sinto Deus com meus filhos, brinco. Sempre falei de Deus para eles em alguns momentos. Eles me chamam de pauleira. Não tem problema não. Paulo dizia: eu me faço fraco para ganhar os fracos, pobre para ganhar os pobres. Eu de adolescente para ganhar os adolescentes. Eu de pauleira, não tem problema. Se for por uma causa, se for conforme o lema da nossa igreja, se for para que a gente apresente Cristo para as pessoas. Né? Se for para que a gente leve as pessoas a se reconciliarem com Deus, para que elas possam impactar a sociedade, para que elas possam transformar a sociedade. Esse é o nosso lema: conectar o homem com Deus, para que ele possa impactar a sociedade. E assim nós temos feito. Aí passou o filme A Forja, nós levamos ele para o cinema. Eu botei lá no grupo assim: galera, o convite é meu, ninguém precisa pagar. Eles chamam até amigo. Do cinema. Leva nós. Olha o cinema aqui. Alan, veio até amigo que eu nunca vi, mas foi. Passa para a próxima, querido. Para a próxima. Esse é um grupo, alguns pais, esse é mais um adolescente. Deixa aqui. Um dia desse a gente está voltando do culto no carro. Nessa noite a gente foi só em um carro, sabe, Cris? Deu para ir só em um. E aí a gente começando a conversar com eles, como é que foi o culto, isso e aquilo. Aí entramos no assunto de futuro, de trabalho. E aí a minha esposa perguntou assim: e aí, o que vocês querem ser quando crescer? Me lembro que o Lohan falou que queria ser engenheiro, o André ainda não sei, tia. Meus filhos, talvez trabalhar com informática, ou ser bombeiro, eles falam isso, né? E aí o Arthurzinho, ele não está nessa foto não. Então nesse dia o Arthurzinho não foi. O Arthurzinho virou e falou assim: aí a Estela falou: Arthurzinho, seu pai é PM, né? E você quer ser PM também? Aí ele disse: não, tia, eu não quero ser PM não. Aí a minha esposa falou, a gente no carro ali conversando: o que você quer ser, Arthurzinho? Ele falou assim: tia, eu quero ser um pastor. E a gente nunca falou sobre isso com eles. Mas sabe o que é, queridos? É porque quando você vive uma vida para a glória de Deus, quando você entende que Deus te fez para Ele, e Ele fez a sua vida, e você tem um propósito nessa terra, o seu exemplo vai começar a arrastar. Porque o exemplo arrasta muito mais do que palavras. A gente nunca falou sobre isso com ele. Ele disse: não, não quero ser PM não, tio, eu quero ser um pastor. Aí o Lohan, que estava no carro também, falou assim: cara, mas pastor não dá dinheiro para ninguém. E sabe o que ele falou, esse menino? Ele tem 13 anos. Ele virou pro Lohan, falou sério, e falou assim: pastor César, mas quem aqui está falando em dinheiro? Um menino de 13 anos. E ele, o Arthurzinho, foi o primeiro que deu uma Bíblia minha lá na célula. Eu não sabia nem onde ficava o livro dos Salmos. E assim Deus tem feito. Assim Deus tem trabalhado. E aí tem esse garoto aqui que no dia do cinema, ele é filho da moça que trabalha lá em casa e ajuda a gente. E eu falei: Daniel, traz os seus filhos. Tem o Cauê e a Emily. Que a gente vai para o cinema amanhã. Era aquela semana do feriado das escolas, a semana que é o feriado dos professores, depois não ia ter aula. Eles dormem aqui em casa, não tem problema. E amanhã você vem para o trabalho deles, eles voltam com você. E a gente foi para o cinema com eles. Esse menino Cauê, ele nunca foi adepto à igreja, ele nunca foi simpatizante da igreja, mas ele foi ver o filme A Forja com a gente. Eu sei quantos aqui não viram esse filme ainda, mas o filme A Forja tem muita palavra de Deus, muito ensinamento, muitos princípios. Inclusive, um pequeno spoiler: a vida desse menino aqui é como a vida daquele garoto que era um rebelde, mas teve um encontro com Deus, foi discipulado e a vida dele mudou. Exatamente a vida desse menino. Estava dando um trabalho, a gente voltou,
Passaram 2 dias, a Daniela chegou lá em casa e falou: Paulo, sabe o que aconteceu? Minha mãe veio me perguntar o que está acontecendo com o Cauê. Ele está diferente. Passou o fim de semana, na segunda-feira ela falou: Paulo, não te conto uma nova. O Cauê veio me pedir esse fim de semana, veio falar comigo que ele quer se batizar. Amém. E eu peguei ele vendo um monte de vídeo no YouTube sobre o que precisa para um adolescente se batizar. Porque no filme, spoiler 2, o garoto se batiza também. E a palavra de Deus entrou no coração dele. E aí ele pegou e falou para a mãe dele: mãe, eu quero ir para o culto. Ela falou: tá bom. E a mãe dele já foi da igreja, estava afastada. Então vamos, meu filho. Estão indo para o culto, todo domingo indo para o culto. Aí a irmã está indo também. Aí um dia desse atrás, chegaram na quarta-feira lá em casa: Paulo, deixa eu te contar a nova. O Cauê pediu para a gente ir para o culto ontem, era uma terça-feira, no meio da semana. Porque quando a gente começa a buscar Deus, diferente das coisas do mundo, né? No mundo natural, quanto mais você come, mais você sacia a sua fome. A fome acaba, não é verdade? Mas em Deus, quanto mais você se alimenta, mais fome Deus gera para nós. Mais fome do pão da vida, Deus ministra em nós. Quanto mais eu como de Deus, mais fome e sede eu tenho. Esse garoto então quis ir para o culto na terça-feira. Ele disse que ele ouviu a palavra, ouviu o louvor, o Ulisses chorou o culto inteiro. E o pastor pegou no final da mensagem e fez um apelo. Disse que ele virou para a mãe dele e falou: mãe, eu quero aceitar Jesus, a senhora vai lá comigo? Ela disse: eu vou, filho. Aí a irmã dele falou: então eu vou também. Os 3, a família inteira foi lá e aceitaram Jesus. A família inteira entregando a vida para Jesus. Ou seja, queridos, Deus tem um propósito com a sua vida. Amém. É tempo de viver os planos de Deus. Glória a Deus. É tempo de viver uma vida com propósito. Ah, pastor, minha vida é tão corrida, eu não vou nem te contar a minha. Amém. Também é. Amém. Mas vale a pena, queridos. Glória a Deus. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena viver uma vida com propósito. Quantos creem nisso? Amém. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Graças a Deus. Nós Oh, cremos. glória a Deus. Aleluia. Nós cremos. Sabe, queridos, a sua vida não é um acidente. Você não está nessa igreja por acaso. É tudo o plano de Deus. Glória a Deus. Nós somos uma igreja em expansão. Sabe, nós acreditamos que quando o homem se reconcilia com Deus, ele transforma a sociedade. E é para isso que Deus tem te chamado para estar aqui. Não sei quantos sabem, mas pelo menos os visitantes não sabem. Esse prédio aqui era uma faculdade, uma universidade. Os proprietários estão bem aqui na frente, ó. Mas Deus colocou no coração deles de tornar esse prédio, de dar um propósito novo para esse prédio. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Quem pode dizer obrigado, Senhor? Esse é só o começo do que Deus quer fazer nessa cidade, no meu nome. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está aqui agora. Talvez você entrou aqui hoje e algum dia alguém disse para você que você é um acidente, que você não devia ter nascido, mas Deus te fala hoje: não é não, filho. Não é não, minha filha, eu sonhei com você. Eu planejei a sua vida, eu tenho um propósito para você. Eu tenho planos para você, eu te fiz para mim, te fiz com amor, te fiz para um propósito, te fiz para viver algo grande e poderoso. Obrigado, Senhor. Ele tem planos para você. Sabe, que você possa compreender. Talvez você entrou aqui hoje um vazio, se repete dia a dia dentro do seu peito. Deixa eu te dizer uma coisa: só está faltando um propósito, só está faltando você compreender que em Deus as respostas elas se encontram, que em Deus o vazio ele é preenchido, porque um dia eu também tive esse vazio e eu entendi que o tamanho do vazio no meu peito, Alex, era exatamente do tamanho de Jesus. O vazio dentro de mim era exatamente do tamanho de Cristo. E por isso que hoje, por onde eu faço questão de anunciar as boas novas que um dia me salvaram, me transformaram, mudaram a minha vida. Por isso eu não me vergonho do Evangelho. E eu quero chamar você aqui à frente hoje. E nós queremos orar por vocês. Eu quero orar por você que está aqui hoje. E você nessa noite decide tomar uma decisão com Cristo. Decide viver uma vida com propósitos. Uma vida diferente, servindo, ouvindo a Deus, fazendo a sua vontade. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você que hoje quer dizer para Deus: eu quero viver os teus planos na minha vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Talvez você entrou aqui hoje e você sente um vazio, você sente um peso, uma angústia.
oração dentro do seu coração. Vem aqui na frente. Você que tem cada angustiado, preocupado, ansioso, ansiosa, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar. Você que decide hoje viver uma nova vida com Deus. Eu sei se todos aqui aceitaram Jesus. Quem aqui nunca entregou a sua vida para Jesus? Levanta uma mão. Alguém nunca entregou a sua vida para Jesus? Alguém gostaria de entregar a sua vida para Ele hoje? Alguém nesse lugar nunca entregou a sua vida? Todos entregaram a sua vida para Jesus. Amém, querido? Vem cá. Talvez um dia alguém falou para você assim: você não devia ter nascido, você não merece, você não é bom. Alguém te ofendeu, e se você traz essa mágoa, você precisa perdoar alguém. Eu queria que você viesse aqui também. Nós vamos orar por você. Você que hoje precisa perdoar, talvez o seu pai, a sua mãe, ou um irmão, ou um tio. Você precisa liberar esse perdão. Eu quero orar por você também. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Vamos cantar uma canção. Essa música vai cantar aqui hoje. Agora. Você sentiu o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui e nós vamos orar. Amém, querido, é isso mesmo. Deus, Ele quer tocar, Ele quer transformar, Ele quer te sarar nessa noite. A essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa, eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando
Senhor.